Então, ok, meus queridos, mais uma vez é prazer tê-los aqui de novo, nosso curso, nosso módulo aqui no IPG, tá? Essa aqui vai ser a nossa quarta aula do nosso módulo, aqui de escatologia, a doutrina das últimas coisas, tá? Então, eu queria começar, antes da gente entrar na nossa apostila, aqui hoje, falando sobre esse slide. Você lembra que nós, na aula anterior, nossa aula 3, eu iniciei essa aula explicando essa questão do princípio das dores, né? E há muita confusão sobre isso. Pelos acontecimentos aí da guerra que estourou lá no leste europeu, né? A Rússia, a Ucrânia, e aí teve a questão da pandemia, que ainda está ainda, né? A questão da pandemia, coronavírus, e agora a guerra, né? Então sempre tem essa questão, será que já estamos no princípio das dores? Né? Aí você lembra que eu apresentei para vocês essas duas posições. A posição dispensacionalista, que é a posição que nós seguimos, onde nós cremos que nós não estamos no princípio das dores, que a Mateus 24, Jesus estava falando do tempo da tribulação. E, logicamente, então, o princípio das dores seria no tempo da tribulação. Nós explicamos tudo isso, explicamos a questão das 3 perguntas, tá? É só você assistir lá. E aí nós falamos também sobre a visão mais comum, que é a visão que nós não concordamos, tá? Mas é a visão mais comum que se tem por aí, inclusive até nas nossas igrejas, que é a visão aliancista, tá? Então, você sabe, a dispensacionalista e os aliancistas. Nós seguimos a linha dispensacionalista, tá? Ele mexe, a gente está falando. E basicamente, nós cremos que Israel é um povo distinto da igreja. Deus não rejeitou Israel ainda, né? Nem vai rejeitar, na verdade, nós cremos isso, né? Israel rejeitou, a igreja entrou, então hoje nós vivemos na dispensação da graça, ou período da graça, que vai terminar com o arrebatamento da igreja. Por isso que nós somos pré-tribulacionistas. Cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, o período da tribulação não é para a igreja, tá? Então, 666, as coisas de Apocalipse, anticristo perseguindo o cristão, não é a igreja, tá? Essa é a visão dispensacionalista. Então, o período das dores, o princípio das dores é no tempo da tribulação. Essa é a visão que nós concordamos, tá? É a visão que eu sigo para a interpretação das escrituras, tá? Mas a visão mais comum é a visão aliancista, a visão que crê basicamente que a igreja é o novo Israel. Tudo que era para Israel passou para a igreja, tá? E essa visão diz que o princípio das dores, nós já estamos vivendo o princípio das dores, que desde a época de Jesus, tudo que tem acontecido no mundo é o princípio das dores. Então, para eles, para a visão aliancista, a guerra é o princípio das dores. Coronavírus, pandemia, é o princípio das dores. Bem, nós não concordamos com essa visão, mas é a visão mais comum que se ouve por aí, tá? Bem, falamos sobre essas duas visões. Aí deixa eu falar o que aconteceu essa semana. Eu estava navegando aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube, e aí eu achei um camarada, não sei que igreja é, nem vi, mas o título me chamou a atenção. O título dizia assim, Mateus 24, será que estamos mesmo no princípio das dores? Esse era o título, era uma pergunta, né? Aí eu disse, vou já ouvir esse camarada, porque pelo título dele, parece que ele tem o mesmo pensamento, ele vai falar que nós não estamos no princípio das dores e tudo mais, aí eu fui ouvir esse camarada.
E eu descobri uma outra linha de interpretação sobre o princípio das dores que eu não sabia. Eu conheço essa linha, a gente usa no Apocalipse, a gente fala no Apocalipse que tem esse tipo de interpretação, mas eu nunca tinha ouvido essa visão para explicar o princípio das dores, que é essa visão aqui, olha, a visão preterista, tá? Preterista. A visão preterista, a gente... preterista vem de passado, tá? Lembra do estudo? Pretérito? Passado, né? Então, no Apocalipse, existe uma linha teológica, uma corrente teológica, né? Que é a visão preterista. O que é a visão preterista? No Apocalipse fala que o Apocalipse já foi cumprido, todo o livro de Apocalipse, no primeiro século. Até a era apostólica, tudo foi cumprido lá no primeiro século. Então, quem tem a visão preterista de Apocalipse, crê isso. Daí vai dizer que os imperadores eram o anticristo, Nero, a besta e tal, aí vai fazer toda a sua interpretação lá. Mas eu descobri esse camarada que ele usa essa mesma visão para explicar o princípio das dores. E, basicamente, o que ele fala? Que aquela pergunta que Jesus respondeu, a pergunta dos discípulos, né? Dize-nos quando sucederão. Você lembra o contexto, né? Que eles passaram na frente do templo, aí mostraram o templo para Jesus. Jesus disse: olha, eu vou dizer para vocês, esse templo é bonito, é bonitinho, mas eu vou dizer uma coisa: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, né? E daí eles foram para o Monte das Oliveiras e aí eles foram perguntar, né? Quando eles fizeram a pergunta, quando sucederão essas coisas? Quer dizer, eles queriam saber quando o templo ia ser destruído, qual era o sinal da vinda dele, e lembra que vinda ali não é arrebatamento, tá? A perspectiva do judeu de Israel é a segunda vinda em poder e glória, tá? E quando o sinal da consumação do século. Bem, explicamos isso aqui. Então, essa visão preterista, o que ele fala? Que tudo aquilo lá de Mateus 24, tá? E provavelmente Apocalipse também, se ele tem essa visão, tudo se cumpriu no primeiro século, tá? Então, a destruição do templo, e realmente foi no primeiro século, né? No ano 70, mas profeta, guerra, rumor de guerra, então foi tudo ali no primeiro século que se cumpriu, que aconteceu tudo isso aqui. Então, para eles, o princípio das dores está lá no primeiro século, tá? E aí, do primeiro século até nós, eu não sei realmente o que eles falam, né? Seria as dores, no caso, né? Porque o princípio das dores não é as dores, é as contrações, depois que vem a dor. Então, só quis trazer, porque tem mais essa visão aqui, que não é nem a visão dispensacionalista, nem a visão aliancista, mas é uma outra visão, a visão preterista, tá? Deu para entender? Pergunta, dúvida? Não sei se vou poder responder tudo, porque agora que eu ouvi realmente alguém falando sobre isso. Mas, dúvida, pergunta? Eu tenho um livro aqui que fala sobre isso aí, Ricardo. O que ele fala? Fala dos três, entendeu? Ele faz o comentário dos três, sabe? Ah, legal, que bom. Muito jóia o livro. É isso que sim, mas pode falar mais. Alguém tem alguma pergunta, quiser falar sobre isso, ou até aqui mesmo? Não se preocupe que a aula hoje, a semente que a gente vai entrar, a terceira semente, ela A ideia é isso mesmo aí que tu falaste aí, né? Esse preterista aí. Que tudo que aconteceu foi no passado. É do passado já. Isso. Que é a visão dele. E a visão preterista é que tudo já se cumpriu no primeiro século, na era apostólica. O próprio comentarista, ele coloca os três, entendeu? Pois é. Então, olha só o que eu quero, sempre falando para vocês, e, claro, como eu sempre falo, isso aqui é a nossa conversa no meio acadêmico, aqui em seminário, tá?
Você tem que ter muito cuidado em relação a essas coisas, né? Você deve ensinar, tá? Porque há muitas, não há muitas, né? Mas cada grupo, cada igreja, como eu sempre falo, tem uma linha que vai seguir. Então, se você é da Igreja dos Irmãos, alguns batistas, algumas igrejas tradicionais, geralmente a visão é essa aqui, ou próxima dessa aqui, a visão dispensacionalista. Se você é um presbiteriano, você vai seguir a visão aliancista, que vai ser essa visão aqui, tá? E aí aqui, essa visão preterista, eu realmente nem sei qual é a igreja aquele lá. Mas assim, tem essas visões, e aí, qual o grupo que você faz parte? Então, se você faz parte da Igreja dos Irmãos, então a gente tem essa linha aqui, tá? Essa linha aqui, pelo menos é a maneira que a gente interpreta, tá? Se você tiver essa visão aqui, então tem que ver, né? Porque essa é uma visão presbiteriana, uma visão aliancista, tá? E se tiver essa outra aqui, ainda é pior ainda, tá? Essa outra que eu descobri aqui. Entendeu? Então, não é para você entrar em parafuso e tudo mais, tá? É para você saber as linhas, tá? Não estou dizendo se esses aqui são salvos, esses aqui não são, esses aqui ou a gente não é, né? A questão é que tem essas linhas de interpretações. E aí você segue. Porque se você segue a linha dispensacionalista, mas começa a interpretar da maneira aliancista, aí é confusão. Aí é que dá confusão. É por isso que muita gente não entende o Apocalipse, o livro de Apocalipse, e é tão fácil, é tão simples, né? Desde que você entre com o pé direito no Apocalipse. Eu sempre falo para os alunos de Apocalipse, a maneira que você entra em Apocalipse é que vai ajudar você a entender as coisas. Então, quando a gente estuda Apocalipse, a gente tem essa visão aqui. Na verdade, a gente é dispensacionalista, mas a nossa visão, que é dispensacionalista em relação ao Apocalipse, é a visão futurista. Ou seja, que a maior parte de Apocalipse está para o futuro. Do capítulo 4 até o final, ainda não se cumpriu. Tudo é para o futuro. Essa é a visão futurista em relação ao Apocalipse que nós temos, tá? A visão preterista vai ensinar Apocalipse falando que tudo já se cumpriu em Apocalipse. E a visão aliancista falando que a igreja vai estar em Apocalipse e tudo mais. Você está entendendo? Você consegue compreender isso ou dá um nó na sua mente, na sua cabeça? Fala aí para mim. Consigo. No caso aí, Ricardo, o pessoal da presbiteriana, eles estão mais por essa última aí, né? Não, presbiteriana é visão aliancista. Eles vivem isso aqui, mas no caso eles não eram para ser aqui. Eles eram para ser lá, né? Uma outra? Pré o quê? Pré-tribulacionismo e pré-milenismo. Essa é a nossa linha de interpretação escatológica. Eles são amilenistas, não são pré-milenistas. Eles não creem no milênio literal. Né? Eles não creem na tribulação, eles creem na segunda vinda. Como é o nome aí, o terceiro quadro aí? Esse aqui é a visão preterista. Preterista, que é coisa do passado, né? Eles não, mas aí, porque essa visão preterista, olhando para Mateus 24, ele tem que forçar muito o texto. Na realidade, a visão preterista é a seguinte, eu vi a explicação dele. Por que ele cria? Porque lá em Mateus 24, Jesus diz assim, e esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Uhum. Então, por causa desse versículo, ele diz, então pronto, olha, tudo que Jesus falou aqui, do princípio das dores, da destruição do templo, essa geração, que era na época que ele estava falando, não ia passar. Mas só que ele não entende que Jesus estava falando várias coisas ao mesmo tempo, misturando aqui e ali de uma certa maneira, né? Então, quando ele falou, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça, para nós, visão dispensacionalista, ele estava falando da destruição do templo que aconteceu no ano 70.
Então, realmente, isso foi cumprido já, né? Porque aquela geração dele, quando ele falou isso, 30, 35 anos depois, o templo foi destruído. Então, a geração realmente não passou, tá? Não era Mas, nossa, era deles lá, né? Oi? Não era a nossa geração, no caso, agora. Não, ele estava falando da geração. Só que a visão preterista já engloba tudo, né? Inclusive os sinais da vinda de Jesus. É meio confuso, porque se engloba tudo, por que Jesus não veio, então? Já se passou 2000 anos, né? Então é meio furado, né? Agora, já passou isso, né? Exatamente. Então é isso, eu quero sempre mostrar para vocês as visões, né? As linhas, para você entender, saber a linha que a gente crê, porque isso vai ajudar a gente a entender Apocalipse, Apocalipse, estou na cabeça Apocalipse, que também né? A entender a escatologia. A gente tem uma linha de escatologia, porque isso vai ajudar a gente a interpretar Daniel 9, as 70 semanas, Mateus 24 e o livro de Apocalipse, que é onde está os grandes volumes das profecias. Você tem que ter essas três referências, Daniel 9, 70 semanas, Mateus 24, né, e o próprio livro de Apocalipse. Aí você tem que ter essa visão aí. Ricardo. Tá certo? Tranquilo? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ricardo, Pode falar. a visão preterista, ela, em relação à igreja, ela segue os aliancistas ou dispensacionalistas? A visão preterista em relação à igreja. Olha, eu acho que eles devem seguir a questão do aliancismo, né? Aí agora eu já não sei se eles são pré-tribulacionistas, provavelmente não são, né? Porque se ele já jogou tudo aqui dentro, né? Isso aí foi movimentos que vieram, entendeu? E segmentos aí, entendeu? Então, esses movimentos, eles tiveram um foco, né? Os movimentos tiveram um foco. Deixa eu falar de onde surgem essas coisas, tá? Essas visões, essas linhas teológicas, elas surgem nos seminários, tá? Geralmente, elas surgem nos seminários, nos institutos bíblicos. E aí o que acontece? Em algum seminário surgiu essa visão. Aí deve ter a explicação, a história, por exemplo, a gente tem essa visão dispensacionalista, a gente conhece de onde começou. No século XIX, lá foi um homem chamado John Derby. Se você quiser anotar esse aí, para nós é o pai do dispensacionalismo, né? John Derby, o nome dele. E depois dele veio um camarada chamado Scofield, ou Scofield, tá? Eu lembro, quando eu era jovem, estava lá na igreja, eu lembro que os pastores da Igreja dos Irmãos começaram a divulgar a Bíblia de Scofield, ou a Bíblia de Scofield, né? Eu até tinha essa Bíblia. Então, quem foi o Scofield, ou Scofield? Ele foi discípulo de João Derby, que propagou a visão teológica dispensacionalista, entendeu? Então, quando os pastores deram a Bíblia, começaram a usar a Bíblia Scofield, é porque era a visão dispensacionalista, entendeu? Mas aquilo que eu falei, como a gente não estava estudando em seminário, a gente só pegava a Bíblia, estudava e lia, né, e aprendia as doutrinas. A discussão estava nos seminários, entendeu? Então, essas visões, elas surgem dos seminários, nos seminários. Oi. E aí, claro, o pastor, o líder da igreja que estuda nesse seminário, ele vai pegar a visão que está lá. Eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei sabendo. É verdade que a patrística, todos eles eram pós-tribulacionista? Patrística? Rapaz, isso já é aula de história do cristianismo. Rapaz, eu não sei, só vendo lá, não sei te responder, não. A pergunta é meio longe, assim, não sei te falar.
Porque o que acontece? Você tem que ver o que a pessoa escreve, o que a pessoa prega, para você poder dizer se ele é pré-tribulacionista ou não, entendeu? É por isso que eu digo, o exercício que a gente tem que fazer é o seguinte, hoje é muito fácil com a questão da internet, e você pode assistir um vídeo no YouTube de qualquer pastor, de qualquer igreja, é muito fácil isso, né? Vou assistir um vídeo aqui, coloca lá e começa a ouvir. Esse camarada jogou a igreja dentro da tribulação, então já sabe que ele é amilenista, que ele tem a visão aliancista, então ele já não segue a nossa linha de interpretação. Hoje é fácil a gente fazer isso, né? Antigamente não, a gente tinha que andar nas igrejas para ouvir os pastores pregando e tudo mais. Então, realmente, só ouvindo, né? Sobre essas coisas lá, tá? Mas eu quero que você tenha essa noção que tem essas linhas. Isso não é para complicar, né? Eu não vejo assim. Isso é para ajudar, tá? Isso é para ajudar a gente entender aí essas correntes. Não tem jeito, irmão. Você pode bater o pé, dizer que não, que é só a Bíblia, que é Deus, mas tem as interpretações. E o grupo que você segue é o grupo que vai seguir a corrente teológica. E graças a Deus, eu digo para vocês, graças a Deus pela Igreja dos Irmãos, que a gente tem uma linha que a gente segue. Não é como alguns grupos aí que uma hora eles são aliancistas, uma hora eles são dispensacionalistas, uma hora eles são preteristas, uma hora eles não são nada, uma hora eles não são nem convertidos, uma hora eles estão na macumba. É uma mistura doida. Ricardo. Sim, Marquinho, pode falar. Pelo que eu percebi aí nos 3 grupos, né, apresentados aí, eu penso que os 2 últimos grupos, eles não têm direcionamento completo bíblico, né? Porque no primeiro item está dizendo a questão do milênio, né? E se você botar lá no primeiro quadro, eu quero só falar lá isso, o milênio e os 1000 anos literários, né? Quando você tocou aí no livro de Daniel e outros, né, com relação ao cumprimento, dá para entender que os 2 grupos, eles parece que eles já têm isso concluído. É como se a Bíblia já tivesse bem, no que eu entendi, né? Já se concretizou. Mesmo que se fale de passado, mas pelo menos eu entendi isso. Não sei se eu estou errado, né? Então, eu queria que você fizesse uma observação nisso que eu estou falando, né? Não, eu acho que eu entendi. Por exemplo, nós, a visão dispensacionalista, tá? Nós somos pré-milenista, tá? Milenista vem de milênio, o período de 1000 anos que é mencionado em Apocalipse 20. Pré-milenista tem a ver com a segunda vinda, não com arrebatamento, mas com a segunda vinda e o milênio. Então, para nós pré-milenistas, Jesus, na segunda vinda, ele volta antes do milênio. Estabelece o milênio literal, tá? Por isso que a gente botou aqui, ó, literal, realmente reinando na Terra por 1000 anos. Esse é o milênio. Essa é a linha que a gente segue, dispensacionalista pré-milenista. Para os aliancistas, para os presbiterianos, o milênio, ele não é literal. O milênio, para os presbiterianos, já é o reino de Cristo. É o reino espiritual de Cristo. Então, nós já estamos no milênio. E Cristo já está reinando de uma maneira espiritual. Entendeu? Então, por que eles são chamados amilenistas? Porque eles não creem no milênio literal. Tá? Esse aqui... Estou entendendo. Só para mim pegar aqui o ritmo aí para você fazer essa sua conclusão. É por isso que eu estou te dizendo que dá a entender que para eles isso está se cumprindo, lógico, no período atual, mas sendo que a visão deles está para agora e não
para o futuro, como a gente tem visto detalhadamente no primeiro item do primeiro quadro, como você falou. É só isso que eu estou fazendo uma colocação, uma observação com relação a isso, o perigo que se tem com relação a esses dois grupos aí, né? É só isso. Mas eu estou entendendo. Olha, outra coisa que você sempre tem que pensar também em relação a dispensacionalismo e aliancismo é a questão da Igreja de Israel. Para nós, de novo, para nós dispensacionalistas, cremos que Israel é um povo diferente da igreja. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Deus não rejeitou Israel. Israel está lá como que encostado, né? A nação de Israel, porque estamos na dispensação da igreja, mas depois que a igreja sair, vai entrar uma outra dispensação, que a gente vai ver, que seria a última dispensação, e Deus vai voltar a tratar com a igreja. Porque a tribulação não é para a igreja, a tribulação é para Israel. O anticristo ele vai perseguir a nação de Israel. Ele vai fazer um pacto com a nação de Israel por 7 anos. Aí os judeus vão ficar doidos, vão pensar que ele é o Cristo, e agora vai. Só que no meio da tribulação, ele vai se revelar como o anticristo. E aí vai cair a ficha para os judeus, e diz, ih, rapaz, agora pegou para nós. E vai pegar mesmo. E aí que eles vão reconhecer que eles pisaram na bola e que o Jesus era o Messias que eles esperavam. Só que aí o negócio já vai estar feio. Eles vão até que Jesus volta na segunda vinda, e eles estão lá, os que sobreviverem, né, para receber. E por que o milênio? O milênio também não é para a igreja. O milênio é para cumprir as promessas ainda não cumpridas para Israel. Então, tem promessas lá no milênio, né? Para a nação de Israel. Você lê lá no livro de Isaías, os textos sobre que fala sobre milênio, tem muita promessa, né? Que Jesus vai reinar nesse mundo e vai mudar, até a cabeça dos animais vão mudar. Você já viu os textos que fala que o leão vai pastar junto com a ovelhinha, não sei se é ovelhinha ou boi, né? E não vai comer. A criança vai meter a mão no buraco de cobra e a cobra não vai picar, né? As armas do pessoal, eles vão fazer pá, enxada para arar a terra. Quer dizer, esse é milênio. Isso é para a igreja? Não, isso é promessa para Israel. Fora outras promessas que a gente vai ver. Entendeu? Isso é a visão dispensacionalista. O aliancista não. O aliancista vai dizer que não tem nada a ver isso aí. Sim. Ricardo, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Vai lá. Para você que fez essa questão de nos trazer esses 3 pontos de vista, né, que a gente está acompanhando aqui, como é que se define, então, esses 2 grupos? Eles acham que são uma igreja ou, na verdade, eles são judeus? Porque, pelo que eu não estou aqui querendo colocar uma situação confusa, né? Porque, como você falou, igreja e Israel é diferente. A gente, sempre quando tem os ensinamentos baseados no que a gente aprende doutrinariamente, é sempre entender isso, igreja e Israel. Isso aí eu sei. Mas você tá falando de igreja, denominação, como o presbiteriano, batismo, igreja dos irmãos, ou igreja, a igreja? Quando eu falo Israel e a igreja, eu estou falando da igreja verdadeira de Jesus, que envolve todos os cristãos. Sim. Concordo com você. Eu estou apenas dizendo que esses 2 pontos, desses 2 últimos grupos, dá a entender assim que eles parecem que tudo está se cumprindo, que igreja e Israel, o povo, não tem divisão nenhuma, né? É o que eu estou vendo aqui. Essa é só questão de esclarecimento. Eu não tenho nada confuso com relação a isso. É só para... Não, é isso mesmo, você está certo. Essa questão, tá? Porque olha só, veja bem, a questão... Opa, o que foi que eu fiz? A questão aliancismo, dispensacionalismo e preterismo, isso são linhas teológicas, tá?
não pensa nisso como igreja. Eu falo muito presbiteriano, mas não é só os presbiterianos que são aliancistas. Tem outras igrejas, outros grupos, que têm essa visão aliancista. Às vezes até algumas igrejas batistas são aliancistas, outros grupos, tá? Então, não pensa em igreja, tá? Pensa em linha teológica. Então, se você faz parte de uma igreja, então, aquela igreja ela vai ter uma linha teológica que ela vai seguir, uma corrente teológica, né? Isso vai muito da... É porque, assim, às vezes é complicado, tá? Porque o que acontece? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estava estudando no seminário, aí, e esse seminário, ele seguia a linha dispensacionalista, tá? Não vou dizer o nome para preservar aqui, que vai para o YouTube, né? De repente. Mas a visão do seminário era a visão dispensacionalista. Por isso que eu estava lá estudando. Seminário mesmo, né? Tanto é que na primeira aula o homem foi lá, falou, olha, nós somos assim, assim, assim. Só que alguns professores, eles eram aliancistas, mas eles estavam dando aula no seminário dispensacionalista. Só que o que acontece? Eles sabiam dosar as coisas, tá? Eles sabiam dosar as coisas, não impor a visão. Até porque não adianta, não adianta a briga, né? Aqui a gente convive bem com os presbiterianos e tudo mais, entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa entender aí. Por isso que eu digo, não é para você chegar lá na sua igreja, o pastor está pregando e tal, eu acho que não é. Não, é tentar você aprender, claro, e aí você começa a ensinar da maneira correta. Não é criar revolução nem nada, tá? Não vai fazer isso. Tá? Mas, falando de igreja dos irmãos, eu digo que 95% segue a linha dispensacionalista, tá certo? Deixa eu insistir de novo aqui com você. Então, nesse caso, a igreja poderia, então, na hipótese, por exemplo, de repente se convidar uma pessoa dessa para ela poder trazer uma mensagem, uma palestra, e aí? É exatamente isso. O que vocês estão aprendendo aqui é para ajudar a igreja. Você jamais deve convidar um presbiteriano para sua igreja, para uma igreja dos irmãos, para dar uma aula sobre escatologia. Porque vai ser totalmente diferente daquilo que a igreja dos irmãos segue. Entendeu? E até, às vezes, até outro assunto, porque lembra que o aliancista ele não faz a divisão entre Israel e a igreja. Então, alguma coisa pode ser que ele coloque lá e vai dar confusão. A mesma coisa eles não vão chamar alguém dispensacionalista para dar uma palavra, a não ser que seja questão de debate, de ensinar, de saber a visão, né? Tudo mais. Então, é isso que você tem que ter cuidado. É a mesma coisa você, de uma igreja tradicional, uma igreja que é cessacionista. O que é uma igreja cessacionista? Nós somos cessacionistas, aí lá vem outros termos, tá? Isso tem a ver com a pneumatologia. Eita, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós não cremos que os dons de sinais, dom de cura, como era praticado em livro de Atos, da mesma forma, dom de revelação, trazendo nova informação, dom de milagres, da mesma forma. Não é que a gente não crê que Deus não possa curar, não possa fazer milagres e tudo mais, mas dom de línguas, né? Esses são chamados dons de sinais. Nós, como cessacionistas em relação à pneumatologia, nós cremos que esses dons existiram no passado, mas ficaram na era apostólica, né? Aí sim, em relação a isso, a gente é preterista, em relação aos dons, tá? Agora, as igrejas pentecostais, elas são continuistas. O que é continuista? Elas creem que esses mesmos dons continuam para hoje. Por isso é que eles fazem curas, milagres e dom de línguas e tudo mais, porque eles creem que Deus está fazendo a mesma coisa da mesma maneira. São igrejas continuistas. Então, olha só qual é a confusão.
você chama um pentecostal para dar fazer uma pregação sobre o Espírito Santo, uma igreja dos irmãos. Vai dar confusão, como já deu algumas vezes, né? Que foi convidado pessoas aí, e eles, sem sabedoria, porque ainda tem que ter essa questão de sabedoria, eles começaram a jogar a doutrina deles, e aí deu confusão. E sempre vai dar. Então você tem que ter muito cuidado. Vamos chamar alguém para pregar na igreja. Espera aí, primeiro tem que ver se o pastor concorda, né? Então tem que ver qual é a visão dele em relação a essas coisas. Então é por isso que a gente está aqui estudando, para a gente ter essa noção, né? E se acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, chamar, olha, mas será que é isso mesmo que a gente pensa? Como alguns já fizeram isso, né? E tudo mais. Enfim. Vamos lá para a nossa aula, senão a gente não sai daqui. Bem, meus irmãos, então, vamos aqui voltar para a nossa apostila. Então, veja bem que nós já passamos aqui pela primeira semente, tá? Quer dizer, não foi a primeira aula, porque a primeira foi uma introdução, mas essa aula aqui, a gente falou um pouco sobre a questão que, em relação a profecias, né? Em relação às coisas do futuro, que a escatologia estuda, Deus não nos deu essas profecias, não deixou para nós ensinar, simplesmente por uma questão de curiosidade, né? Não é para matar a nossa curiosidade sobre o futuro. Você sabe o que vai acontecer no futuro? Sabemos, está escrito, né? Mas Deus não nos deu esse privilégio, né, para matar a nossa curiosidade. Mas a razão que ele nos deu, as profecias, o Apocalipse e tudo mais, é para que nós entendêssemos o plano geral dele. O plano dele, Deus tem um plano para toda a humanidade, do princípio ao fim, de como vai iniciar e como vai terminar, né? Então, ele deixou isso, para que a gente pudesse conhecer esse plano e ter mais, logicamente, intimidade com ele, tá? Claro que tem detalhes que nós não sabemos, né? Mas pelo menos vou dizer assim, o grosso a gente sabe, né? O mundo vai acabar com um asteroide? O asteroide vai bater na Terra e destruir tudo? Não, se você tem uma boa escatologia, tá certo que vai bater asteroide na Terra, sim, Apocalipse fala disso, mas não vai destruir, né? Então, se você tem uma boa escatologia, o coronavírus vai acabar com todo mundo? Não. A vacina, né? Você sabe que tem essa teoria da conspiração, né? Aí, né, dos Illuminatis, que você já ouviu falar aí, pesquisa aí sobre os Illuminatis, né? Não toma vacina porque isso é para redução populacional. Eles querem dominar o mundo e tem muita gente, então bora matar mais da metade que vai ser mais fácil. Isso é teoria da conspiração e muitos seguem isso. Se você tem uma boa escatologia, você vai ficar preocupado com isso? Não. Né? Toma a primeira dose, toma a segunda, toma a terceira, toma a quarta e vai tomando, meu irmão. Não tem medo disso, não. Né? E aí a gente vê tanta coisa em relação a isso, né? A guerra agora, vai estourar a terceira guerra mundial. A Rússia está com um monte de míssil nuclear e os Estados Unidos vão jogar um no outro, vai acabar o mundo. Não, nada disso, meu filho. Nada disso. Sabe por quê? Porque o próximo evento escatológico é o quê? Arrebatamento. Enquanto não acontecer o arrebatamento, não começa a tribulação. E detalhe, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na semana passada para vocês, que é pegadinha e muitos entendem errado. Quando é que começa a tribulação? É com arrebatamento? Sim ou não? Não. Só um disse não. Não. Quando o anticristo assinar o tratado. Exatamente. Muitos têm essa ideia, que após o arrebatamento já começa a tribulação. Não é. Pode até ser que seja, mas é muito difícil isso. Se você lembra do filme,
Porque quando é que começa a tribulação de 7 anos? De acordo com Daniel, capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, é quando o anticristo assinar o acordo de paz por 7 anos. Nesse momento que ele assinar isso, que ele tirar a caneta de cima do papel, pode marcar 7 anos, que é a tribulação. Tá? Então, não é. A igreja vai ser arrebatada, vai criar um caos no mundo, com certeza, e aí o anticristo vai se aproveitar da situação, né, para criar uma só economia, para criar uma só política, para criar uma só igreja. Tudo isso a gente vê em Apocalipse com essa visão claramente. Onde é que a gente sabe que ele vai criar uma só religião, uma religião mundial? Lá no capítulo 17 ou 18, porque onde é que ele vai criar uma só economia? Lá no capítulo 18, tá? Capítulo 17 e 18 é onde a gente vê que ele vai criar uma só religião e uma só economia. O mundo caminha para isso? Com certeza. Se você não sabe, a questão da globalização é isso. Uma só moeda, né? Uma só economia. Eles tentam fazer isso, União Europeia, você sabe, conhece os blocos econômicos que tem aí, né? Aqui para nós é o quê? Você sabe o nome? O nosso bloco econômico aqui? Mercosul. E é aqui Brasil, Uruguai, Argentina, é o? Mercosul, né? Mercosul. Mercosul. O que é Mercosul? Né? É um bloco econômico aqui. O mercado é comum, né? Que você pode ali e tal, né? Lá, Estados Unidos, Canadá e México, se eu não estou enganado, é um bloco chamado NAFTA. Tá? A gente nem ouve falar, mas é a mesma ideia. Lá para a Europa é o quê? A União Europeia, né? Está rompendo, enfim. Então, o mundo hoje caminha para uma só moeda, para uma só economia, né? E para ter um camarada que vai controlar tudo isso. Eles vão conseguir isso até o arrebatamento? Não. Tá? Não. Mas quando aconteceu o arrebatamento, isso é minha escatologia, e eu penso que está coerente, é que o anticristo realmente vai se manifestar. Ele vai dizer, não, eu tenho segredo. No filme, você lembra, como é que ele, no filme que eu passei aí da tarefa de vocês, aliás, vocês não estão mandando tarefa, hein? Vamos lá, assistam lá. Como é que o anticristo, em relação a uniu a questão de economia? O que tem lá que dá para perceber isso no filme? Ele usou lá. Ele usou lá uma ideia de que defender a parte, né, de alimentos mundiais. Exatamente. Então, ele pegou uma coisa que é básica e primordial para a nossa vida, que é a distribuição de alimentos, né? Exatamente. A gente não sabe se vai ser assim, né? Claro que o filme tinha que colocar alguma coisa. Então ele pegou essa ideia de acabar com a fome, que é o homem que inventou a fórmula lá, né? O cara lá de Israel, né? Mas que quando aconteceu o arrebatamento, então ele já usou isso para subir a coisa. Então, vai ser isso, vai ser por esse lado, porque ele vai ter que fazer alguma coisa para ele se elevar e todo mundo dizer, não, é esse homem aí, e o mundo vai estar bem fragilizado por causa do arrebatamento, né? Você pode, porque aí o pessoal vai pensar que foi o ET que levou, o extraterrestre que levou, e vai ter um monte de coisa. O mundo vai estar, você sabe, né? Quando a gente está fragilizado, meu amigo, pode chegar alguém com uma conversa boa que a gente vai embora. Ele vai prometer, né? Vai prometer paz mundial, que é aquele paz período mundial. Exatamente. Essa Lorencenses, né, que diz haverá um período de paz, mas depois virá a repentina destruição, né? Exatamente. Quando a gente estuda Apocalipse, a gente vê que essa é a falsa paz, é o primeiro cavalo dos 4 cavaleiros lá do Apocalipse. É o cavalo branco, o primeiro cavalo branco. Não é Cristo, no capítulo 6 de Apocalipse, é o anticristo. Até isso tem discussão também, né? O
O primeiro cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse 6, é o anticristo. O cavaleiro do cavalo branco, lá no 19, aquele sim é Cristo, que é a segunda vinda, que está falando. Mas, enfim, quando a gente estudar Apocalipse, a gente vê essas coisas. Então, a primeira semente é isso, né? Fique com isso na mente, né? E estudar a profecia não é para matar a curiosidade, mas é para entender o plano de Deus mais claramente, né? Para ter esse relacionamento com Ele. Semana passada, a segunda semente, a gente viu o quê? A questão da boa interpretação das Escrituras, tá? Precisamos ter uma boa interpretação das Escrituras em relação, falando aqui das profecias, para a gente poder entender o plano de Deus, tá? Então, o princípio de interpretação, aí a gente viu vários princípios de interpretação, tá? Princípios da hermenêutica, lembra que hermenêutica é a arte da interpretação. Precisamos ter uma boa hermenêutica, ou seja, precisamos ter uma boa interpretação dos textos. Isso já começa com a corrente teológica que você tem, se você é dispensacionalista, se você é aliancista, tá? E aí você vai ver como encaixa. E aí a gente só pegamos alguns princípios. Esse módulo hermenêutica, vocês vão estudar aí, quem ainda não estudou, com o Edson, tá? Hermenêutica bíblica. É um módulo aí do ITG, tá? Mas a gente viu alguns princípios. Por exemplo, o primeiro princípio, o princípio da interpretação literal. Se o texto dá a ideia de que a coisa é literal, então interpreta de maneira literal, né? Então, se ele está falando que era a mulher e tudo, se é uma mulher, então é uma mulher mesmo. Agora, se for uma coisa, aí você leva para o sentido simbólico, tá? Então, primeiro, vê o sentido literal. Se não dá certo no sentido literal, aí você vai para o simbólico. Geralmente, as profecias, a linguagem apocalíptica, tá? Tipo de literatura apocalíptica, geralmente é simbólica. Mas não é todo o tempo simbólica. Esse é um outro tipo de interpretação do livro de Apocalipse, porque você tem a interpretação futurista para Apocalipse, que é a nossa, tá? Você tem a interpretação preterista, que fala que Apocalipse já se cumpriu tudo no primeiro século, e tem aqueles que interpretam Apocalipse de maneira simbólica. Ou seja, tudo em Apocalipse é simbologia. E aí dá erro, tá? Aqui tem um áudio aqui que tá dando interferência. Desative aí, coloque aí, desative aí o seu som, meus irmãos. Tem algum áudio que está dando interferência aqui. Vocês estão ouvindo ou sou eu? Ok. Precisa se acusar, não. Obrigado. Tá certo? Então, vimos a questão de interpretação literal, vimos a questão de interpretação contextual. Você tem que olhar o texto dentro do contexto, tá? Você nunca pode pegar um versículo isolado do contexto. Isso aí é o perigo. É daí que surgiram as seitas, tá? Estou ouvindo aqui um som. Vou desativar vocês todos aqui, tá? Quando vocês quiserem falar, vocês ativam aí, tá? Estou ouvindo uma interferência aqui. Então, nunca pega um versículo isolado. Isso é interpretação contextual. Aí vimos a questão, princípio das escrituras interpretando a própria escritura, tá? Então, você pega Daniel 9 para você entender Mateus 24, para você entender o livro de Apocalipse. Entendeu? Então, se você entende Daniel 9, você vai entender Mateus 24. Se você entende Mateus 24, você vai entender o Apocalipse. É a escritura interpretando a própria escritura. É um outro princípio. Princípio da revelação progressiva. Esse aqui é a nossa linha de escatológica, né?
progressiva é o quê? É o dispensacionalismo, está aqui embaixo. Porque nós cremos que Deus foi se revelando na história de maneira progressiva. A gente vai ver as 7 dispensações, né? Então, em cada período desse, Deus tem uma maneira de se revelar, de mostrar o seu plano. Ele não fez tudo de uma vez, assim, pum, né? Tá aí para vocês. Quem pensa assim é o aliancista. Mas nós, dispensacionalistas, seguimos a linha dispensacionalista, nós cremos que Deus foi se revelando, né? Por exemplo, a primeira dispensação é a chamada dispensação da inocência. Onde é que está a inocência? É Adão e Eva no jardim. Então, aquilo ali é um tempo que Deus se mostrou, né, de uma maneira para eles. Porque a inocência ali significa que eles não tinham pecado, eles viviam no mundo perfeito, eles tinham um relacionamento perfeito, eles tinham um relacionamento entre eles de maneira perfeita, Adão e Eva, né? E o relacionamento deles com Deus também. Então, esse é um tempo da inocência. Depois eles pecaram, e aí a gente chama a dispensação da consciência. Quer dizer que eles passaram a ter conhecimento do pecado. O pecado entrou no mundo, você entende? Então, são 2 períodos diferentes. Então, a maneira que você vai interpretar as Escrituras tem que ser levando isso em consideração, né? Por exemplo, a maneira que você vai falar sobre pecado, você tem que ter esse cuidado aí. Isso ajuda, tá? Então, esse é o princípio da revelação progressiva. Deus se revela hoje para a nossa época através como? Por que a gente não crê em revelação, como os continuistas, as igrejas pentecostais? Por que nós não cremos que Deus não está falando hoje diretamente como ele fez no passado, dando nova informação para a nossa dispensação? Por quê? Porque estamos no período da igreja, dispensação da igreja, e de acordo com Hebreus 1:2, Deus falou pelo Filho. O Filho passou a mensagem para os apóstolos que escreveram as Escrituras. Então, nós cremos que tudo que Deus quer que saibamos para nossa dispensação está nas Escrituras. Quando acabar essa dispensação e entrar a última dispensação, que é a dispensação do milênio, que é a tribulação, segunda vinda, Deus vai agir de outra maneira. Você entende? Por exemplo, você quando lê Apocalipse e você vê as 2 testemunhas estão fazendo milagres lá em Apocalipse? Eles fazem milagres? Sim ou não? Sim. Apocalipse. Sim. Eles fazem milagre. Eles vão pregar. Se estiver chovendo, o que eles fazem? Eles mandam parar a chuva e eles pregam. Se alguém perturbar eles falam e cai fogo do céu e consome. Aí o pentecostal vai dizer, tá vendo, tá vendo? Então isso não, mas isso já é outra dispensação. Para a nossa dispensação, você pode até orar para chover ou não chover. Se estiver nos planos de Deus, chove. Se não tiver, não chove. Tá? Enfim, mas isso é outra história. Mas só para você ver como a gente precisa entender essa questão do princípio da revelação progressiva. Na tribulação vai voltar de novo milagres, vai voltar de novo todas aquelas coisas lá, e coisas vão acontecer, mas é naquela dispensação. Para a nossa dispensação é a palavra. Faz sentido ou complicou? Sim, faz sentido. Vamos lá. Aí tem o princípio da harmonia das escrituras, né? A escritura nunca se contradiz. Você nunca vai ler Daniel 9, aí vai lá ler Mateus 24, e ele está se contradizendo aqui. Não, vai dar certinho, e inclusive com Apocalipse. A terceira semente hoje é bem rapidinho, por isso que eu fiz toda essa enrolada com vocês, porque é bem simples, né? É a questão que Deus, desde a queda, planejou que fôssemos reconciliados consigo mesmo, tá?
Essa semente aqui você deve ter muito cuidado para não confundir com aliancismo, tá? Na Bíblia há alianças que Deus fez várias alianças, tá? Como nós vamos ver aqui. Mas o fato de crermos nas alianças que Deus fez não quer dizer que nós somos aliancistas. Porque, assim, resumidamente, por aliancista, tá? Não para nós. Deus fez basicamente duas alianças. A primeira aliança, que é a aliança das obras, ou seja, que está lá com Adão, né? Deus disse, não coma, me obedece. Tá? Essa é a aliança das obras. Aí ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu, Deus fez a aliança do pacto. O que é a aliança do pacto, ou aliança da graça, ou aliança da redenção? Tem vários nomes. O mais comum que ele chama é aliança aliança do pacto, tá? Que é lá de Gênesis 3, qual é aquele versículo? Gênesis 3,15. Então ali Deus fez a aliança do pacto, né? Ali de Jesus e tudo mais. Faz sentido? Faz, né? Para eles. Ou seja, dali não tem mais aliança. Aquela é a última aliança, tá? Mas só que a gente tem as outras alianças que ele fez com Abraão, com Noé, como a gente vai ver aqui, tá? Então não confunda essa aula, que a gente vai falar de alianças, para dizer que somos aliancistas. Aliancista é outra coisa, tá? Então vamos lá. Deus criou os humanos para ter um relacionamento com ele. Isso a gente já sabe, está careca de saber. Em seu amor e misericórdia, ele sempre desejou que as pessoas tivessem um relacionamento com ele. Sempre foi ideia de Deus, desde a criação, né, que o homem, né, tivesse um relacionamento com ele. O homem, ele foi criado no sexto dia, você lembra, né? Mas só o homem foi criado com o espírito, tá? E aí tem uma outra discussão. Já ouviu falar em dicotomia, tricotomia? Isso tem a ver com a nossa formação. O homem é formado corpo e alma, ou o homem é formado de corpo, alma e espírito? Tá? Corpo, alma e espírito. Os que creem que o homem é só corpo e alma são chamados essa é a doutrina, né? Não sei como é que fala, dicotomia, só de dois, né? Aí tem os tricotômetros, eu acho que é esse, né? A tricotomia, que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Qual é a linha que nós seguimos, queridos irmãos? Nós somos dicotomia ou tricotomia? Para nós, o homem é formado de corpo, alma e espírito, ou corpo e alma? Vocês vão estudar isso em antropologia com Willer, a doutrina do homem. Nós cremos em alma e espírito. Tricotomia, exatamente, tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós temos esses três, né? Os animais, eles têm corpo e alma, tá? Corpo e alma. Então, infelizmente, sinto lhe dizer, você pode amar o seu cachorrinho, mas quando ele morrer, ele não vai para o céu, tá? Ele não vai para o céu. Só quem vai para o céu é o espírito, e isso é só o homem que tem. Mas não se preocupe que Deus vai providenciar outra coisa para lhe agradar. Enfim, parar de falar, senão já vão me processar aqui, defensores dos animais. Então, Deus criou o homem exatamente dessa maneira, né? Para ter esse relacionamento com ele, o homem se relacionar com ele, tá? Então, quando o passarinho está cantando de manhã, ele não está louvando a Deus, de certa forma, né? Mas, enfim. Por meio de uma série de alianças e revelações proféticas, ele revelou esse plano para a humanidade, tá? Então, veja lá que essas alianças, essas revelações, ele foi revelando o seu plano para a humanidade. Deus não esconde de nós. Ele esconde as coisas que a gente não ia entender, né? E não consegue absorver, mas aquilo que a gente consegue entender com o nosso intelecto, que ele nos deu, a nossa capacidade, ele foi mostrando, tá?
A nova aliança inaugurada por Jesus é o centro do plano de Deus, com certeza. Ao olharmos a história passada, quer dizer, o Antigo Testamento, e olharmos para o futuro e o destino da Terra, que são as profecias, podemos entender o plano de Deus. Então, veja bem que para nós, por que nosso lema é a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia? Porque o Antigo Testamento ele é importante para nós. Tem grupos que descartam totalmente o Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento é coisa do passado, não serve. Não, a gente usa o Antigo Testamento da mesma maneira que o Novo Testamento, tá? Uma coisa se completa. Uma vez que o seu plano é de reconciliação, nossa maior busca deve ser a intimidade com ele. Então, veja que a semente é isso, né? Desde a queda, Deus planejou a reconciliação com o homem. Então, profecias, as coisas que a gente estuda, tudo isso é mostrando o plano de Deus para se reconciliar com o homem. Deus nunca desistiu do homem, tá? Mesmo lá na queda, como a gente vai ver aqui. Então, olha só, falando das profecias do Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento, não Novo. Você sabia que há mais de 330 profecias relacionadas à primeira e à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento? Quando eu falo primeira vinda, eu estou me referindo à vinda de Jesus em carne, tá? Há 2000 anos atrás. Essa é a primeira vinda, tá? A segunda vinda não é arrebatamento. Toda vez que falar segunda vinda, entenda que não está falando de arrebatamento, está falando na vinda dele em poder e glória, tá? Por quê? Porque o judeu, a nação de Israel, não tem essa consciência de arrebatamento. Tanto é que a nação de Israel não vai ser arrebatada. O judeu hoje, para ele ser arrebatado, o que ele tem que fazer? O que tem que acontecer com ele? Ele tem que nascer de novo nessa dispensação que estamos e fazer parte da igreja. Mas a nação de Israel, ela não vai ser arrebatada e ela nem tem essa noção de arrebatamento, entendeu? A nação de Israel espera a segunda vinda, que na realidade para eles é a primeira vinda. Por que eu digo isso? Mata essa charada. Por que eu digo que a segunda vinda para a nação de Israel é a primeira vinda? Hoje. Porque eles desprezaram, né? Na primeira vinda de Jesus, o povo desprezou Jesus, né? Ele foi desprezado pelo seu próprio povo. Então, eles não aceitaram, e Jesus, como veio, sofredor, servo sofredor, tudo mais, então eles não aceitaram, queriam um revolucionário, então eles não aceitaram essa primeira vinda de Jesus. Eu gosto daquele versículo lá em João. Calma, tem dois falando aí. Quem é o mais velho aí? Fala, quem é que está falando? Eu gosto daquele trecho lá de João. O Jaciel. Pode falar. Ele fala que ele veio para os que era seu, mas o seu não recebeu. Então, quem é os seus? Os judeus. É os judeus. Israel, né? Você está vendo como é importante exatamente. Você está vendo como é importante a questão da interpretação? A gente usa esse versículo às vezes para aplicar para a igreja, não é verdade? Olha, aceita Jesus porque Jesus veio para ti, mas tu rejeitou e tal. Não, veio para o que era seu. O seu ali é os judeus, a nação de Israel. Mas os judeus não o receberam. Receber não é receber ele para a vida eterna, é receber ele como o seu Messias. Entendeu? Ricardo, aí como eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, aí eles vão receber o anticristo pensando que ele é o Filho de Deus. Exatamente. Por que o anticristo vai ser tão fácil para o anticristo enganá-los? Porque como eles estão ainda esperando o Messias,
eles não creem que aquele Jesus histórico é o Messias, né? Vai chegar esse anticristo fazendo tudo o que eles esperavam que o Messias ia fazer, e Jesus não fez, porque eles não entenderam a questão das vindas, das próprias profecias mesmo, né? Por que eles vão seguir o anticristo? Porque eles vão pensar que o anticristo é o Messias, é a primeira vinda. Entendeu? Quando é que eles vão se tocar? No meio. Oi. Ricardo? Pode falar. Essa questão da tua pergunta também não tem a ver com João, por ele ser judeu, né? E aí escreve Apocalipse e diz que é a questão da primeira vinda, né? Também. Lembra sempre disso. João está escrevendo também mas se bem que o propósito de João lembra lá estudamos os evangelhos, João escreve para todos, tanto para judeus como para a igreja também. Lembra do propósito do livro também, tá? Mas isso influencia a questão da nação e da perspectiva lá. Por exemplo, a própria questão lá, quando ele fala das ressurreições, por exemplo. Quantas ressurreições vão ter? 2. 2 ou 3? Ou 4? Ou 1? Ou 5? Ou 3. Não, é 3. Eu vou em 3. 3. 2. 2. Eu fico com 3. Eu vou em 3. 2 de 3. Vamos lá, preste atenção. Pra você entender isso aqui. Lá no... deixa eu ver como eu vou explicar. Vou dar um spoiler para vocês aqui de Apocalipse, para você entender. Primeira coisa. Quantas classes, até o fim isso dentro da visão dispensacionalista, quantos grupos de pessoas existem, tá? Se a gente for pensar assim, a gente tem a igreja, certo? A igreja. A gente tem quem mais? A nação de Israel. Nós somos dispensacionalistas. Deus vai tratar com a nação de Israel, com os judeus mesmo. Aí você tem que fazer essa divisão. E você tem quem mais no mundo? Os gentios. Os ímpios, que não fazem parte da igreja e que não fazem parte da nação de Israel. Então, sendo neste caso, quantas ressurreições? Você vai ter a ressurreição da igreja, que vai acontecer no arrebatamento. Você também vai ter a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando é que Moisés, que Abraão, que Davi vai ressuscitar? É no arrebatamento junto com a gente? Não. Eles vão ressuscitar para o milênio. Quando você vê o texto de Daniel, que fala que, olha, Daniel, dorme, porque até o final dos tempos tu vai ressuscitar e tal e tudo mais. Essa ressurreição não é arrebatamento, essa ressurreição é para o milênio. Então, 2. E fala lá da ressurreição. E a outra ressurreição é dos ímpios, que vão ressuscitar quando? No trono branco, para serem julgados e condenados no lago de fogo. Então, são 3 ressurreições. Mas quando você lê Apocalipse, fala assim, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Aí sabe? É a primeira para os judeus. Mas nós já ressuscitamos lá. Para nós seria a segunda, né? Porque a gente já ressuscitou no arrebatamento antes da tribulação, entendeu? Então, é essa visão que você tem que ter para entender os textos. Ricardo, mas só vejo coçar a cabeça aí. Não se preocupe que é assim mesmo. Oi, Ricardo. Salinho. Sendo uma para cada grupo, certo? Exato, e a Bíblia fala nas 3, não fala que a gente vai ser ressuscitado no arrebatamento. Quem estiver vivo vai ser transformado. Quem estiver morto, que faz parte da igreja, de Atos 2, vindo do Espírito Santo até o arrebatamento, vai ser arrebatado. Né? Os mortos vão ressuscitar primeiro
do que os vivos. Isso é arrebatamento. Não é para Moisés, não é para Abraão, não é para os santos. Até João Batista, né, que a gente crê que a dispensação da lei foi até João Batista, então João Batista não vai. Pelo menos eu creio assim, para poder ser mais didático, né? Faz sentido isso? Sim. Isso dentro de uma visão... Tem rumo, né? Tem rumo. Na verdade, isso dentro de uma visão dispensacionalista. A aliancista vai dizer que não. Todo mundo vai ressuscitar junto, porque ele não faz distinção. O aliancista, provavelmente ele vai dizer que são duas, né? Que é todo mundo da igreja, Israel, porque Israel é a igreja, e os ímpios lá no final. Olha, já estou entrando em Apocalipse com você. Sendo que a linha de pensamento seria assim, que seria 3, sendo que para cada grupo seria uma. É isso? Isso. Só vai ter uma para o arrebatamento, que é a igreja, uma para os santos do Antigo Testamento, que seria antes do milênio, para entrar no milênio, e outra os ímpios lá no trono branco. Então, no caso, seria uma, né? Não, 3 ressurreições. Uma para cada grupo. É como eu estou te falando, eu estou dizendo que o nosso grupo, como cristão, é uma. Se não ressuscitar nessa, não tem mais chance. A não ser que você seja judeu e faça parte da... Aliás, se não ressuscitar nessa, você vai ressuscitar na dos ímpios. E aqueles que se acordarem no trono branco já era. Essa brincadeira, né? Você dormir hoje, se engasgar à noite e de manhã acordar e ver um trono branco na sua frente, já era. Saiba que isso passou uns quantos mil anos, né? Porque só de milênio é 1000 anos, com mais 7 de tribulação, e sabe lá o tempo que vai começar a tribulação, hein? No mínimo 1007 anos. Se acontecer tudo rapidinho. Oi. Daniel. Fala, Ricardo, você falou aí que os santos do Velho Testamento vão ressuscitar depois, né? Na segunda. Os santos do Antigo Testamento, eles não esperam arrebatamento, não esperam o céu. Os santos do Antigo Testamento esperam o milênio, porque é no milênio que as promessas vão ser cumpridas em relação a eles e ao Messias. Então, acho que é Daniel 12, que diz lá, olha, Daniel, dorme, que tu vais depois ressuscitar, uns por horror eterno e outros, isso não é para a igreja, isso está falando para os santos. Isso aqui é no 1 Tessalonicenses 4, é o 14 e o 15, que ele diz... Isso é arrebatamento. Pois é, ele fala aqui dos que dormem, esses que dormem aqui, não é os que já morreram? Já morreram, mas fazendo parte de qual grupo? Igreja, santos ou ímpio? Pois é, isso que eu quero saber. Aqui é a paz da igreja? É a igreja. Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 está falando do arrebatamento da igreja. Porque o conceito de arrebatamento veio com Paulo. Tá? Veio com Paulo. Paulo é que trouxe. Lembra que Paulo apóstolo aos gentios, a igreja e tudo mais. Tá certo. Que eu incluído aí os antigos do Velho Testamento, os santos, né? Tem que estar incluído isso aí. Quando Jesus... peraí. Faz de novo, que misturou aí. Fala de novo. Eu sei que eles juntamente com os outros, todo mundo junto. Os que já morreram do Velho Testamento, os santos do Velho Testamento, né? Com a igreja. Não, aí você é aliancista. Se você fala que é tudo junto, você é aliancista. Tá? A visão dispensacionalista que nós estamos falando é só a igreja vai ser arrebatada, vai ressuscitar ali no arrebatamento. Os santos vão esperar, os santos que já morreram, né? Davi vão esperar ressuscitar depois da segunda vinda e antes no milênio. Entendeu? Entendi agora. Isso é a visão dispensacionalista. A visão aliancista não, todo mundo vai ressuscitar, vai passar pela tribulação, vai morrer todo mundo lá, mas vai ressuscitar lá na frente. Isso é a visão aliancista. É melhor igreja, né? Olha, os que morreram,
Tessalonicenses é aqueles que vão ressuscitar junto com o arrebatamento, é os que morreram em Cristo, depois da ressurreição de Cristo. Exatamente, fazem parte da igreja. Os que fazem parte da igreja vão ressuscitar no arrebatamento. Os santos do Antigo Testamento, que não é a igreja, mas são os santos, o povo de Deus, vão ressuscitar para o milênio. Daniel, não vai ficar muito careca disso aí, rapaz. É porque eu estou jogando... não, mas na verdade você tem que ter essa visão para você entender Apocalipse, entendeu? Você tem que ter essa escatologia. Ei, rapaz, 9 horas, olha, enrolei muito vocês e acabei passando. Deixa eu... o plano de Deus para a humanidade se reconciliar com ele. Isso a gente está falando do Antigo Testamento, tá? A salvação sempre foi pela graça, sempre foi pela fé em Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Uma das coisas que o aliancista tem contra nós, dispensacionalistas, é porque eles acham que a gente diz assim, então na dispensação da lei a pessoa era salva pela lei. Não, não é. A gente não diz que a pessoa é salva pela lei. A pessoa é salva pela graça. Tinha a lei, mas a lei não salva. Aí é porque não estuda o que Paulo falou em Gálatas, né? A lei não salva, mas a lei, ela fazia o quê? Ela apontava para o Messias, para Cristo. Entendeu? Então não faz sentido. Aí você tinha a expiação era o meio pelo qual os homens eram reconciliados com Deus, né? O sacrifício de animais após a queda. Eu gosto de explicar isso aqui. Alguém lê Gênesis 3:21? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e suas mulheres e os vestiu. Olha só como isso é importante, esse versículo. O versículo 15 é o versículo, primeiro versículo sobre Jesus, messiânico, que a gente fala, né? O proto-evangelho. Mas veja bem o que aconteceu. O homem, na dispensação da inocência, Adão e Eva no paraíso, eles tinham comunhão com Deus direta, certo? Então era uma dispensação, era um tempo diferente antes deles pecarem. Quando eles pecaram, entrou a dispensação da consciência. Eles passaram a ter consciência do pecado, tá? E aí o que aconteceu? No momento que eles pecaram, eles quebraram o relacionamento deles com Deus, tá certo? Ok? E aí o que aconteceu? Como é que a pessoa é salva hoje? Como é que acontece o novo nascimento? Por que a gente põe nossa fé em Jesus? Tá? A nossa confiança em Jesus? Porque Jesus foi aquele que morreu em nosso lugar, não é assim que a gente fala? Ou seja, um inocente morreu em favor do pecador, não é isso? O sacrifício dele, ele teve que morrer, ele teve que derramar o seu sangue, né? Aí, para que a gente pudesse ser salvo. Onde é que está a fé? A fé é que eu confio que esse sacrifício é o que me salva. A minha confiança não é em mim mesmo, não é assim que é o processo da salvação? Ou vocês são... É isso, né? Aí, tá. Aí, olha só. Aí, por que no Antigo Testamento Deus mandava eles matarem animais e derramar o sangue e fazer expiação? É porque eles tinham que entender que aquilo era algo que iria acontecer no futuro, que viria um sacrifício perfeito, né? E tudo mais. Então, eles faziam aquilo olhando para o futuro. O livro de Hebreus fala isso, né? Mas esse conceito veio lá de Gênesis. Aí, olha só o que aconteceu. Adão e Eva, eles pecaram, né? Adão e Eva, eles pecaram, quebraram o relacionamento com Deus.
Aí Deus foi procurar por eles. Adão, lembra disso? Adão, Adão. O que eles fizeram? Esconderam. Por que eles se esconderam? Porque eles já sabiam que o relacionamento estava quebrado. Deus continuou chamando, Adão, Adão, tal. E aí, para eles se apresentarem perante Deus, eles já tinham percebido que estavam nus, e a questão de estar nu não é simplesmente que eles viram, tá nu, não. É a questão da consciência que eles tinham feito algo errado. Nesse momento eles tiveram a consciência do pecado, né? O que eles tentaram fazer de uma maneira prática para tentar resolver o problema do pecado, que era a questão da nudez? Oi? Roupa para eles, né? Foram lá na folha de figueira, bananeira. Desliga o seu áudio aí, meu irmão, tá dando interferência. Eles foram lá, presta atenção para você entender esse raciocínio aqui, tá? Eles foram lá na figueira, e como dizia o seu Bill, fizeram biquínis para ele, né? Para eles se cobrirem. Por que eles fizeram isso? Porque eles já estavam tentando resolver o problema deles da maneira deles, né? Achando que aquela maneira ia resolver o problema deles. Tá certo? E aí o que Deus fez? Depois de conversar com eles, de falar tudinho, Deus aceitou a maneira que eles tentaram resolver o problema deles? O que Deus fez para cobrir eles? Deus fez pele de... roupas para eles. De pele de animais. De pele de animais. Aí eu pergunto para você, da onde Deus pegou essa pele? Matou o animal. O animal vivo, né? Que matar algum animalzinho do Jardim do Éden. O animalzinho tinha alguma coisa a ver com o pecado dos caras? Do casal? Não. Então, olha só. Aí Deus disse, olha, isso que vocês tentaram fazer não é assim, não. Tá aqui pele de animais. Mas onde Deus pegou essa pele? Ele teve que sacrificar um inocente, um animalzinho. E se ele foi pegar a pele, é porque derramou sangue, né? Então ele disse, é assim que eu quero e é assim que no futuro vai acontecer para resolver o problema de vocês do pecado, que já era apontando para Cristo, entendeu? Então, desde o Gênesis, Deus já disse como é que eles voltariam a ter um relacionamento com ele, seriam salvos novamente, aquele processo lá. Então, isso é muito joia, né? Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? Pensando nisso. Você já reparou? Caim deu dos melhores do fruto. Caim não deu fruto ruim. Uma vez eu vi um pregador dizendo, Deus não aceitou porque o Caim com certeza deu um tomate podre, uma cebola podre. Não, ele deve ter dado dos melhores. Mas por que Deus aceitou a oferta de Abel? Abel deu o quê? Abel deu sacrifício, animal. De animal. E era assim que Deus já tinha ensinado para Adão que ele ia aceitar o sacrifício, entendeu? Mas enfim, isso é uma outra, que nem todos concordam com isso, mas eu vejo claramente essa questão lá. Então, isso tudo já indicava como Deus ia aceitá-los. Aí tem a expiação, tem a questão das próprias alianças que Deus fala, e lembra, quando a gente fala aliança, não quer dizer que a gente é aliancista, mas tinha as alianças. As alianças eram passos para as pessoas serem reconciliadas com Deus através de Cristo, né? A gente não vai ver isso aqui, mas a aliança Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, tá? Era tudo passos para pessoas serem reconciliadas com Cristo. Aí veio a nova aliança, que é mencionado lá em Jeremias 31, tá? Que era a promessa do perdão, a transformação, relacionamento com Deus, tá? Relacionamento com Deus. Então, basicamente, essa semente é para a gente entender que todo o plano de Deus é para a reconciliação, incluindo a questão das profecias. Tudo que Deus vai fazer no futuro, tribulação vai ser pesada? Vai, mas é para o povo se reconciliar com Deus, todas aquelas coisas lá. Ok? Então, basicamente, era isso dessa semente aqui
que eu queria falar, tá? Na próxima aula a gente vai ver a quarta semente, tá? E aí a gente vai começar a subir mais o nível. Mas tudo isso que eu estou falando vai ajudar as nossas aulas mais para frente. Bem, alguma pergunta? Algum comentário? Tá tranquilo? Comentário. Daniel de Barros. Foi muito legal aqui, que esclareceu um montão de coisa para mim aí, que eu achava que era de uma forma, né? E agora eu descobri que não é, né? Que essa história aí da ressurreição. Ficou bem claro para mim. Essas coisas, como eu disse, depende da maneira que você interpreta. Se é primeira, se é uma, se é duas, aí você tem que ter a linha sempre por trás, tá? Mas não se preocupe, se está embaralhando, é assim mesmo. Eu, quando comecei a ouvir, era uma confusão, mas depois que a gente vai ouvindo, a gente vai encaixando, tá? E aí faz sentido os textos. Também leva tempo, com certeza. Ficou uma coisa assim, um pouquinho embaralhada sobre essas ressurreições aí, mas eu vou pesquisar aqui. Isso, eu falei rápido, né, assim, mas tenta ver o que eu falei, ver se não vai fazer sentido. E começa a jogar baralho. Começa a jogar baralho, tu vai entender. Passar mesmo. Mas isso é importante, irmão, porque nós aqui, estudando no Instituto Bíblico, é para isso, tá? É para isso, é para a gente forçar a mente, entender e tudo mais. Quer dizer que a gente está 100% certo? Claro que não, mas a gente tem que seguir por um caminho, tá? A gente não pode ficar indo para um lado e para o outro e tal. Ok, meus irmãos? Então, nós vamos parar por aqui a nossa aula, tá? E na próxima semana a gente continua aqui o nosso estudo. Deus abençoe a todos.